Este é o mapa do Sudoeste Asiático, uma das regiões geográficas mais notáveis do mundo. Em vermelho, situado entre Israel e Jordânia, está o Mar Morto. É um lago salgado, margeado pela Jordânia a leste e Israel a oeste, e seu maior afluente é o Rio Jordão. Esta maravilha natural é um dos corpos de água mais salgados da Terra. Isso faz dele um centro de atração constante para cientistas e geólogos. No entanto, uma recente exploração do Mar Morto levou a uma descoberta chocante que confunde o mundo inteiro da ciência. O que os cientistas descobriram? Poderia ser um monstro marinho não identificado que sobreviveu às duras condições do mar? Junte-se a nós enquanto exploramos o que os cientistas descobriram no Mar Morto, e ele está pronto para chocar o mundo inteiro. Localizado na fronteira Jordânia-Israel, o Mar Morto é um lago salino no sudoeste da Ásia, e é quase 10 vezes mais salgado do que a água do mar comum. Também é conhecido como Mar Salgado. Ele está situado a uma altitude de 430,5 metros abaixo do nível do mar, o tornando a característica terrestre mais baixa da Terra. A entrada principal do Mar Morto é o Rio Jordão, mas ele não tem uma saída, então a única maneira do mar perder água é por evaporação. Seu alto nível salino e clima torna o lago completamente desprovido de quase todas as formas de vida, com exceção de algas e outros micro-organismos. No entanto, muitas coisas estranhas têm acontecido ao redor do Mar Morto, e uma que confunde os cientistas é a descoberta de um corpo de água que ficou vermelho como sangue. É bastante estranho, pois a última vez que um corpo de água ficou vermelho como sangue estava na Bíblia. E como nós o conhecemos, o Mar Morto é bastante proeminente porque foi mencionado várias vezes na Bíblia, embora não fosse conhecido por um nome. Na língua hebraica, o corpo de água é referido como Yam HaMelah, que se traduz para o Mar Salgado. Enquanto em alguma prosa hebraica o Mar Morto é frequentemente chamado de Yam HaMaved, isto significa o Mar da Morte devido à sua composição e incapacidade de manter vivos organismos microscópicos como plantas e peixes. Isso levou ao que o lago hipersalino fosse amplamente conhecido como Mar Morto, devido ao seu alto nível de salinidade e vasto vazio. Como um marco proeminente nos principais livros de história, ver uma piscina vermelha de água se transformando em sangue não parece certo ou natural. Esta descoberta chocante foi feita na Jordânia moderna, uma área que também é conhecida como Moab na Bíblia. A piscina de água ficando misteriosamente vermelha dentro da fronteira da Jordânia foi um enorme choque. Ao ser descoberta, o Ministério de Água e Irrigação do país teve que intervir. Trabalhadores do ministério foram ao local deste estranho fenômeno e tiraram amostras de água a fim de descobrir a causa e a origem deste problema. Enquanto o Ministério Jordaniano tem tentado estudar a causa deste problema, imagens desta água cheia de sangue vermelho já circularam por toda a internet, o que tem provocado muitas controvérsias. Um dos principais tópicos levantados pelos usuários das mídias sociais é a teoria de que esta descoberta é uma praga moderna. Muitas pessoas sucumbiram à possibilidade desta teoria ser válida, pois as águas vermelhas de sangue carregam muito significado no Antigo Testamento, como uma das 10 pragas lançadas sobre o Egito e seu faraó teimoso para libertar os israelitas da escravidão. De acordo com o relato bíblico, Deus transformou a composição do rio Nilo de água doce em sangue. Isto matou formas de vida aquáticas no rio e impediu que os egípcios usassem a água em suas atividades diárias, como eles normalmente fazem, pois a água havia se tornado inútil. Outra descoberta desconcertante foi quando os geólogos descobriram que as margens orientais do Mar Morto, onde a Lagoa Vermelha Sangue foi encontrada, também era a região onde 2 cidades icônicas da Bíblia uma vez estavam. Estas cidades são Sodoma e Gomorra, e Deus supostamente as destruiu por suas transgressões. Enquanto estas teorias estavam fazendo rodadas na internet, o governo jordaniano tem pesquisado para ver se existe uma razão terrena para explicar este estranho fenômeno. E assim, não pareceria que o governo estava tomando tal questão com leviandade. O chefe do Comitê de Água e Agricultura do Conselho, Al-Karak, Fatih Al-Huaimel, anunciou que as autoridades tinham sido informadas. Eles estão começando a trabalhar para descobrir a fonte da água. Embora não haja explicações válidas por enquanto, algumas teorias científicas também foram positivas para explicar por que a lagoa isolada de água doce de repente mudou a sua cor. O diretor de Agricultura no Vale do Jordão Sul, Yassin Al-Kasber, deu seu ponto de vista, dizendo que este estranho fenômeno é encontrado em lagoas próximas aos mares devido à presença de uma determinada bactéria, e também de algas vermelhas que adoram salinidade. As algas mudam sua cor com a presença da luz solar. No entanto, isso ainda não dá uma explicação detalhada sobre por que a água ficou vermelha de repente, enquanto outras piscinas não exibiram o mesmo fenômeno, especialmente tendo em vista que a área experimenta quase o ano todo com céu ensolarado.
Enquanto algumas pessoas não acreditaram nesta teoria, outros oficiais postularam que a presença de óxido de ferro na água poderia ser a razão para a estranha mudança de cor. Ainda assim, esta razão não parecia válida o suficiente, pois não havia explicação para como o óxido de ferro entrou na piscina e por que a cor se transformou rapidamente. Outra teoria surgiu do chefe do Sindicato de Geólogos da Jordânia, Saad al-Nusor, quando ele diz que a edição de substâncias pelos humanos poderia ter causado a cor vermelha. Este ponto de vista foi compartilhado por vários jordanianos que acusaram o governo de encobrir uma fonte de poluição e usar a piscina como um depósito de resíduos químicos. Então, esta teoria viajou através das mídias sociais também, pois parecia válida o suficiente. Mas, infelizmente, essa não foi a verdadeira razão para o fenômeno. Um incidente similar de água ficando vermelha de sangue aconteceu em Israel, quando o rio Alexander pareceu a praga de sangue da Bíblia. O rio Alexander corre 32 quilômetros das colinas de Nablus, da Cisjordânia, através da fronteira com Israel, e através da planície costeira do Mediterrâneo, através do Conselho Regional de Emek Hefer, uma área de comunidades rurais, kibbutzim e moshavim até o mar. É amado por sua vida selvagem e beleza, mas sua aparência repentina e poluição com água cheia de sangue deram ao rio um ar muito estranho. Isso quase se tornou uma questão de crise nacional, já que várias casas de mídia em Israel publicaram fotos da água vermelha cheia de sangue nos jornais e revistas. Também foi muito falado nas notícias e shows, já que o prestigioso rio mudou repentinamente a sua orientação. E o que poderia ter causado isso? Descobriu-se que a aparição do rio Alexander veio como resultado de sangue, penas e outras partes do corpo de animais despejados dos matadouros. Estas partes de animais vieram de vários matadouros palestinos na cidade de Tulkarem, no norte da margem oeste, e infelizmente não foi a primeira vez que isso aconteceu. Normalmente os resíduos animais e de sangue são limpos por uma planta de purificação, mas fortes chuvas haviam inundado o sistema e não foram limpos antes de serem lavados em Nahal Alexander. O infeliz incidente coincidiu com a grande demanda do mês anterior por frango que foi fornecido aos israelenses por causa das celebrações da Páscoa e dos muçulmanos antes do festival do Ramadã, que durou um mês. A visão terrível deste rio levou a reclamações de autoridades, já que ele estava quase se tornando um desastre ambiental. Na verdade, foi mais uma acusação, não apenas uma reclamação. A acusação veio alguns meses antes do incidente da Sociedade para a Proteção da Natureza, onde eles advertiram que as leis tributárias de Israel fizeram o rio Alexander se transformar em sangue. Isto deve ter vindo de um lugar de dor, a julgar pelo fato de que Alexander é um dos rios mais importantes ecologicamente em Israel e está sendo tratado dessa forma. A associação disse em uma declaração: o escoamento poluído de matadouros e outras indústrias poluíram este rio e o tornaram vermelho no meio da Páscoa. E não é a primeira vez. Para completar, a poluição do sangue aconteceu em uma época em que o mundo inteiro estava lutando contra a pandemia do coronavírus. E o grupo de campanha havia chamado os líderes da nação a entender o quanto a natureza é essencial para o bem-estar mental. Também foram feitas chamadas para o ministro de Proteção Ambiental, Zev Elkin, para lidar com o assunto. Eles aconselharam o ministério a lutar e segurar que pragas ecológicas como a poluição do sangue não aconteçam novamente. Bem, isso aconteceu, e com certeza isso é o suficiente para protestar. O rio Alexander flui dos aquíferos das montanhas e é usado por toda a população, tanto israelense quanto palestina. E há 10 anos atrás, este rio sofreu o destino da poluição ambiental, até que o turista israelense e seus homólogos palestinos se uniram para transformá-lo. Você pode pensar que a piscina perto do Mar Morto provavelmente sofreu o mesmo destino, mas não sofreu. Com as teorias científicas anteriores sendo algas, óxido de ferro ou a adição de substâncias pelos humanos, essas teorias não se revelaram como respostas. A verdadeira razão veio algumas semanas depois e foi trazida pela Jordan Valley Authority, uma agência governamental jordaniana responsável pelo abastecimento de água da região. Eles tinham feito alguns testes na água e os resultados mostraram que a razão por trás do aparecimento do vermelho é devido ao manganês na água. Bem, essa foi uma descoberta estranha que nunca tinha sido ouvida antes. O manganês é um elemento que ocorre naturalmente e que é conhecido por sua ocorrência frequente no ambiente da Terra. Ele pode ser encontrado no solo, no ar e na água. De fato, ele também está em nossa comida. Entretanto, os cientistas postularam que uma concentração muito alta de manganês poderia mudar a cor da água e dar a ela uma aparência avermelhada, assim como o ferro. De acordo com uma pesquisa geológica feita nos Estados Unidos, ferro e manganês são ambos metais que podem causar manchas nas instalações de encanamento ou lavanderia. No entanto, eles não são conhecidos por serem a causa de problemas de saúde. Mas uma coisa que ainda não está clara é como a piscina marinha morta tem uma quantidade tão alta de manganês.
As descobertas ao redor do Mar Morto não são uma ocorrência nova, sendo um farol da história desde os tempos bíblicos. Uai, seu app de vídeos curtos.